Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo eu vou trabalhar um pouco o entendimento humano sobre um assunto que é muito sério e as pessoas deixam passar ou atribuem coisas que eu reparei, né? São atribuições de seres humanos ahn, para é, para questões que às vezes precisariam de é, um pouco de amortecimento, né? Que é a questão que faz a gente pensar, né? O ato de pensar é amortecer o, a, o entendimento das coisas, né? Porque nada acontece de uma hora para outra, né? A gente coloca as coisas como bombas, sendo que as coisas acontecem em um curso de tempo, né? Então nada para nós pensarmos é momentâneo. O pensamento, ele é uma forma de caminharmos amortecendo talvez o passado, o presente e o futuro, né? E o que acontece? Quando a gente pensa, conseguimos colocar entendimentos para anteparar o nosso caminho. Então, prestar atenção no caminho é muito importante, certo? Então, hoje a gente vai trabalhar com o entendimento sobre o que é comemoração, né? Então, comemoração é um ato, né? É um ato de estar sob um conjunto de sensações, né? Então, se a gente pega, né? Se a gente faz uma matemática aqui, ó, e a gente abre aqui, ó, a gente tem uma sensação aqui, uma sensação aqui, uma sensação aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, né? Uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. E aí, essa sensação aqui, ó, esse conjunto de sensação, se eu fizer isso com ele aqui, ó, né? Ou seja, eu contraí esse conjunto de sensações e gerei um ponto de contração para esse conjunto de sensações, e a esse ponto eu dou um nome, né? Eu rememoro esse conjunto de sensações com um nome. Por exemplo, aposentadoria. Então, o que é aposentadoria? Né? Aposentadoria é um nome que celebra um conjunto de sensações. Né? Na verdade, comemorar a aposentadoria é você coletar ou relembrar o caminho, passar novamente pelo caminho, né?
passar, reiniciar o jogo do caminho. Então vamos lá. Sabe quando a gente coloca um jogo no videogame e inicia ele e joga até zerar? E aí depois de um tempo a gente pega o mesmo jogo, coloca no videogame e vai jogar ele de novo? Reiniciar o jogo, né? Bom, quando você jogou a primeira vez, você extraiu desses jogos um grupo grande de sensações ao jogar pela primeira vez esse jogo. E aí você construiu uma resultante de sensações que é representada como vitória. A vitória, ela é o conjunto de sensações que você adquiriu caminhando por esse jogo até o fim dele. Então, essa é a vitória, certo? Então, vamos lá aqui, ó. E a vitória? Vitória é você pegar os conjuntos de sensações, né? E fazer uma resultante. Essa resultante, ela representa você terminar o objetivo, vencer, passar, zerar. Então, de 0 a 1, a gente tem um caminhão, certo? Esse caminhão aqui, ó, tem vários conjuntos que a gente chama de recheios, né? Então, isso daqui é o recheio da massa, né? O recheio, ele vai ser lembrado. Recheio ser lembrado, né? Ele vai ser lembrado, ele vai ser celebrado. Por quê? Porque ele é um mistério do sentimento, né? O sentimento mora no recheio. Agora a gente vai pegar, hein? Olha só. Nossa, eu amo aquela namorada que eu tive. Nossa, ela é tão saborosa, ela é tão legal. Nossa, ela tem uma sensação tão boa. E aí, e aí quando vai ver, a namorada ela fazia uma receita que recheava o relacionamento, né? Uma receita que recheava o relacionamento, que que dentro da comemoração que essa pessoa tinha por estar com a pessoa, tinha essa sombra, a sombra da nutrição, o recheio, né? Então, veja bem, né? Esse recheio permite você ser lembrado, né? Então, você começa a entender que o começar é um ato de experiência, coleta de sensações do recheio.
E isso daqui é igual a tempero. Tempero para a mente, para manter. Então, começar alguma coisa é dizer que você está no início buscando um fim. Em busca, né? Só que aqui, se eu fizer uma matriz aqui, ó, desse caminho, e para cada uma divisão eu tenho um recheio, ó. Olha só, eu posso colocar uma condicional aqui e dizer assim, ó, para cada posição, para cada cruz, eu tenho um recheio. Então, o camarada tá aqui, ó. Ele cruza aqui, ele tem um recheio. Ele cruza aqui, ele tem outro. Ele cruza aqui, tem outro. Ele cruza aqui, tem outro aqui. E aí, assim, a gente vai fazendo aquela memória das migalhas de pão. Migalhas de tempão. Migalhas de tempero, né? Que mantém você no caminho do início ao fim. Só que o que acontece? Coloca isso aqui como um jogo e agora você joga. O joga, você vai do começo até zerar, né? Até zerar. Então, de 0 ao 1, né? Você tem uma partida. Partida assessorial. E dentro dessa partida, você tem um trabalho, né? Uma tabela de sensações. Então me diga em qual trabalho você trabalha e eu te direi quais sensações você quais recheios você tem. Só que existe uma tendência que é comunicativa por efeito de generosidade, de estabelecer gênero, onde os verbos se convertem e dentro dessa conversão dos verbos para qualquer emprego eu tenho sensações que se assemelham, mesmo que os verbos, mesmo que os empregos sejam diferentes. Eles vão levar você a um fim. Você vai começar o trabalho, você vai estar no meio do trabalho e você vai terminar o trabalho. Começo, meio e fim. Gênero trabalhístico, né? Você vai para o gênero do trabalho. Você é um empregado. Por mais que essa palavra não seja corriqueira no seu dia, você tem comunidade, comutações de crer. Crer que esse é você. Que você é esse jogo, o jogador, né? Bom, então essa morada de ações se torna uma matriz onde mora ações. E toda vez que você faz uma ação diferente, olha só o que você faz. Essas cercas aqui, ó, cercas é igual a sensações. Sensações são produtos das ações. Se a gente pula a cerca, a gente não organiza a sensação. Ou seja, nos falta sensação.
Então veja só, se você é uma criança, você trabalha como uma criança. Você passa a viver como uma criança. Uma criança, ela tem o seu grupo de sensações. As suas etapas de desenvolvimento precisam ser trabalhadas. Uma mãe e um pai precisam estar dentro dessa obrigação, uma vez que eles escolheram ter uma criança. Desse mundo, a gente precisa poder escolher em nome de Deus. Em nome da nossa evolução, nós precisamos poder escolher. Uma vez que a gente escolhe, a gente é levado ao colégio, à sabedoria. Se você não tiver escolhido um curso, como você vai cursar? Se você não tiver escolhido um jogo, como você vai jogar? Como você vai querer chegar no fim? Como você vai querer fazer bem uma coisa que você não escolheu? Então, sempre quando você for fazer alguma coisa, você tem que primeiro ver se você tem escolha. E você precisa ter escolha, porque se você não tiver, não é o momento de você fazer. Você só pode fazer quando você tem escolha. Ok? Porque senão você vai ferir a vida. A vida que nasce dessa... a vida que está em relação sobre essa interferência de alguém que não escolheu. Se você não escolheu, se você não tem certeza, você interfere no processo. Você cria uma mentira, entendeu? Você converte a realidade em uma mentira ao favor do seu equívoco. E isso não é bom. Isso faz nascer muitas mentiras. Até mesmo sensações que não são verdadeiras. Se você cria uma sensação em você que não é verdadeira, que não é propositada, que você não escolheu, você sofre uma patologia, você sofre de uma coisa que não se sabe o que é. Não é possível saber o que é. É uma mentira. Você teria vergonha de falar que você falou mentira e sofre dessa mentira que você falou? Não, né? Isso só se for em nome de Deus para se salvar, né? Porque quem quer ser um mentiroso? Né? Quem quer falar para os outros que é um mentiroso? Muitas poucas pessoas hoje em dia têm a mania de confessar os seus pecados, né? E é muito importante, é uma coisa que as pessoas deveriam estar lutando para que todos possam se conversar. Não sei por que isso tem acabado, né? Então nos falta sensação se a gente pularmos etapas. Porque sensações nos ajudam a passar pelas provações. Né? Quais provações são essas? A de ser vivo, visto pelo compositor da vida. Quem que é o compositor da vida? Jesus, Deus, Espírito Santo.
Esse é o compositor da vida que utiliza Jesus como um padrão de viver segundo a utilização do Espírito Santo, segundo esse Cordeiro de Deus, o Espírito Santo. Ele é aquele que consegue emanar Jesus, que Deus usa para nos salvar. Então, o compositor da vida, ele quer nos salvar. Ele quer nos temperar de sensações que vão nos trazer vida. Nós precisamos aceitar. Só que como que a gente vai aceitar? Como aceitar? Como morar? Comer, morra. Então, para sair da masmorra, para sair da morte, a gente tem que remar contra. Remar contra. Então, remar contra a morte, contra o verbo morrer, é, de certa forma, aceitar a vida. Porque a vida não é contra a morte. Só que como que a gente conhece a morte? Aí que entra a escala. A gente tem uma escala aqui, ó. A gente coloca aqui, ó, morto, inferno, né, morto. E a gente coloca aqui vivo. E aí a gente coloca aqui, ó, 1, 0. Né? 0 e 1. Beleza? Então, dentro desse 0 e 1, existem nós, né? Sentimentos aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. Esses são nós. E nós estamos misturados aqui nessa compota, né? Nessa comportação, nosso Pai Celestial, Deus, em Espírito Santo, tentando trabalhar Jesus na vida dos nossos pais, fazem com que os nossos pais componham, em nome de Jesus, em nome dos anjos, né, que preparam os nossos pais para, dentro dessa composta, né, ele componha aquilo que a gente chama de sêmen. Né? O sêmen, ele vive aqui, entre a morte e a vida. Então, o sêmen mora no limbo, entre a morte e a vida. E o que acontece? Muitos sêmens morrem para que um viva eternamente. Começa aqui a história de Jesus, né? Então, aqui a composição vai fazer um monte de sêmens que estão entre a vida e a morte. Só que o que acontece? Dentro desse vida e morte, um pode se tornar vivo se o corpo de se tornar vivo o admitir.
E quem que é esse corpo de se tornar vivo? É a Mãe Maria. Então a Mãe Maria comemora a vida dos Cristo Salvador. E como que ela comemora a vida do Cristo Salvador? Estando sobre o conjunto de sensações, né? Porque quando o Espírito Santo de Deus fecunda Maria, ela se torna uma rima com Cristo, né? O que eu quero dizer? Quando Maria recebe o Espírito de Deus em composição com o homem, que em Espírito Santo e em Jesus se faz um com Deus a partir dos mandamentos de Jesus e sobre o conhecimento de Deus, Maria, quando recebe esse Espírito, ela se torna uma rima, né? A mãe, ela começa a rimar, marcando a vinda do Filho Salvador. Esse Filho, ele é um conjunto de sensações que ultrapassa qualquer sentimento na vida de um ser humano, porque é a imagem e semelhança do Pai. E aí, Maria vai fazer um novo pai para a terra, para tê-la novamente em seus braços. Bonito? Comemoração. E aí, o que acontece? Viver não é fácil. Não é fácil aceitar os costumes das vidas passadas. Não é fácil viver. Tanto é que tem muitas pessoas entre nós que não estão vivas. E aparentemente bem mortas estão, né? Elas estão em estado semeador. É como se elas estivessem tentando voltar a viver, mas algo lhe impede, algo que a gente chama de trauma. Então, existem muitas pessoas que estão no estado de semeadura, porque não é fácil viver, não é fácil aceitar esses costumes, receber uma missão, né? Ser comparado, não é fácil, né? Não é fácil encontrar a graça, não é fácil aceitar a graça. Não é fácil você cumprimentar os vitoriosos, não é. Ainda mais quando você não se sente um vitorioso, apesar de poder se promover como um. A única coisa que às vezes corrói as pessoas é que aparecer aquilo que não é. E isso é um hábito, né? Muitas pessoas, elas têm o hábito, né, o habitar de aparecer o que não é. E isso gera um ritmo de engano. Em qualquer situação, a pessoa está se enganando. Ela se torna uma tóxica, uma pessoa tóxica, porque em qualquer situação ela está se enganando para parecer aquilo que não é. Para parecer que é feliz, para parecer que é vivo, para parecer que é bom,
para parecer que é rico, para parecer que é saudável, para parecer que é um bom comunicador, que gosta das pessoas. Olha só, parecer é diferente de ser, porque a pessoa utiliza um par para ser. Então ela é uma dependente. Na falta do par certo, ela não é. Você está entendendo? Então, parecer é diferente de ser. Ser feliz não é você ficar rindo assim para as pessoas. Isso é parecer. Quando a pessoa parece para você, você está parecendo que é feliz. Mas se eu tirar a pessoa, você vai continuar assim? Seu espírito é alegre assim? Então é diferente. Parecer é diferente de ser. Ser é algo que não precisa de par. Em unidade a pessoa já é, né? Parecer é muito diferente de ser. Começa aí, né? Bom, e o que acontece? Acordar é você chegar nessa escala da morte e vida e começar o dia. Então, o dia, ele é assim, né? Você começa o dia. E o dia, ele é uma porta assim, ó. Só que nessa porta do dia, ela é cheia de maçaneta. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui um monte de maçaneta? Né? Vamos chamar essa porta de a porta régua. Beleza? Régua, ela é uma linha retinha, linha reta. Só que cada cruzamento dessa linha reta é uma medida. E aí todo dia que você acorda, você tem uma medida de número, volume de vivo. Então, hoje, no dia de hoje, você acordou. E aí você pegou nessa maçaneta aqui. Amanhã você pegou nessa maçaneta aqui. No outro dia você pegou nessa maçaneta. No outro dia você pegou nessa. No outro dia você pegou nessa. Opa! Então a gente tem um algoritmo aqui, ó, de maçanetas. As maçanetas, elas são isso daqui, ó. Tá vendo? Então vamos colocar aqui, ó, a escala de morte e vida. E aí eu vou analisar as maçanetas. Opa, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, né? Opa, aqui, esse aqui, esse aqui. E aí quando eu conectar cada um desses dias na maçaneta, eu fechar essa matriz aqui, ó, com os dados de maçaneta, com os dados de dia, eu vou ter uma ideia do que quanto vale o seu mês. Em vida. Caraca, meu! Mas como que eu sei que quanto vale? Porque é de 0 a 1. De 0 a 1,
o quanto você é vivo em um mês. Então, de 0 a 1, né? Vamos lá. De 0 a 1, no primeiro dia eu sou 0, alguma coisa. No segundo eu sou 0, alguma coisa. No terceiro dia eu sou 0, alguma coisa. No quarto dia eu sou 0, alguma coisa. No quinto dia eu sou 0, alguma coisa, né? Beleza. Se eu somar no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto dia, eu vou ter 7, 13, 25. Eu tenho aqui 0,25. Eu tenho 25 dividido por 5, que é igual a 0,5. Opa! Então, em 5 dias, a minha média aritmética é de acordar 0,5 por dia. Então, a minha média é de ser meio vivo em 5 dias. Isso aqui é uma análise do quanto vale a sua vida. A sua vida vale meia. Dentro do padrão de valor de vida. Caraca, mas é assim? Ué, se Deus não é assim, quem será? Só que tem coisas, tem conhecimentos, tem valores que podem surgir de repente de uma hora para outra que mudam a história das contas de valores de viver. Porque no retrato de cuidar desse Espírito de Deus que mora nesse corpo de composição para esse Espírito, você, sobre todos os corpos de carga de Espírito, precisam valer em vida, né? E isso é uma consciência coletiva, né? Isso é um lado de ser cercado por isso, por esses valores, por se preocupar pela harmonia, por elevar os dias de vida dos seus irmãos. Quem dá a vida, se não a Deus? Se você ajuda o seu irmão a acordar com mais vida, né, você tendenciosamente consegue fazer um efeito dominó, né? Você consegue levar todas as pessoas a caírem em concordância de que a vida vale acordar com uma vida e não com uma parte da vida, com uma dependência para viver, né? Parceria. Não, é ser. Quando você casa com uma pessoa, você é essa pessoa. Você comemora essa pessoa. Você é ela. Vocês se unem em uma unidade, né? E a força dessa união está em vocês. Está na escolha, na comemoração. Porque se tem uma coisa que é certa, é a sensibilidade do ser humano refletindo o outro. Se você deseja se unir ao outro, olhe bem nos olhos dessa pessoa e diga que a ama, diga que, né, a aceita, seja sensível, compadeça dessa pessoa. É a única coisa que você precisa fazer. O seu corpo ele já está programado para ser essa pessoa. Sendo essa pessoa, você não precisa do pra, já que você é, né? Ser é diferente de parecer. Então, a gente tem esse lado
cognitivo para entendimento. Bom, veja só. Quando repetimos o jogo, né, agora que a gente falou no jogo, se a gente colocar de novo o jogo para jogar, o jogo que tem o início, o meio e o fim, onde o meio é o recheio, né? Nesse meio aqui, ó, que a gente comentou, que é o recheio, a gente tem as sensações. Se a gente repetir o jogo, será que a gente vai ter as mesmas sensações? E aí eu te digo, não. As sensações, elas são aguçáveis. Ou seja, o que era uma coisa não é mais a mesma coisa. Elas são eleváveis. Quando os sentidos estão em união. Então, se você oferta os seus sentidos na união dessa sensação, o jogo ele pode se tornar, pode ter sensações novas. Ele pode te dar sensações novas. E é isso que acontece na vida, né? Veja só, na vida você é um recém-nascido, você é uma criança, você é um jovem, você é um adolescente, você é um adulto, você é um idoso. Em todas essas fases aqui, você é um trabalho para a vida. Logo, se você é um trabalho para a vida, você recebe vida barra valor, né? Valor de vida. Então, quando você é recém-nascido, você está dividindo com a vida o seu espírito. Quando você é criança, quando você é jovem, quando você é adolescente, quando você é adulto, quando você é idoso. Então, você está sempre trabalhando. Sempre. Só que quanto você é valioso? No sentido desse trabalho, dessa vida, né? O quanto você é valioso. Esse é um problema sério por conta dos pecados do mundo. Esses pecados do mundo fizeram com que a gente produzisse muita interferência, muitas coisas que não são boas para o mundo, né? A gente mata uns aos outros em espírito, né? A gente faz escolhas erradas. Essas escolhas, muitas coisas que a gente faz, impede as pessoas de receberem a valia, né? A gente rompe muitas coisas. Só que uma coisa que a gente não é forte para romper, né, é a verdade. Porque nenhuma mentira é mais forte que a verdade. E eu tenho uma notícia boa para você, né? Se você for puro bastante, se você escutar muito bem Jesus, se você seguir os mandamentos de Jesus, você consegue ser verdade em tudo. E é uma tarefa nossa. É um dever, né? Nosso dever na vida é buscar ser o mais verdade possível. E sempre quando a gente sentir que falou mentira ou não foi verdadeiro o suficiente, é pedir perdão a Deus.
Deus, me perdoa, eu sinto que eu não fui tão verdadeiro quanto eu poderia ser. Me perdoa. Eu gostaria de ter sido mais verdadeiro possível para estar com Jesus, né? Para ser mais forte do que a mentira. A mentira que é pecado, é pesada no mundo, que faz mal para o mundo, a mentira que destrói os valores dessas pessoas e os caminhos delas, né? A mentira que transforma a vida e dificulta a vida uns dos outros. Então vamos ser verdadeiros. E a verdade é que a gente está sempre trabalhando. E eu vou contar uma coisa para você, né? Se você está em aposentadoria, você tem um trabalho sim, né? O seu trabalho, já que você está aposentado, é você, né? Você saber da paz, né? E prestar por ela, espalhar a paz em toda área possível. Então, o trabalho do aposentado é prestar para a paz em toda área possível que ele estiver. Em toda falta de paz, o aposentado, ele deve levar a paz. Como que o aposentado faz isso? Mostrando que a solução está na verdade, está no equilíbrio, está na paciência, está no cuidado, está no amor e ajudando as pessoas a encontrarem isso, né? É a esperança da paz, a esperança da luz, da verdade, né? E muitos aposentados não trabalham direito. O trabalho do aposentado é fazer isso por nós, é manter esse rendimento para a alegria do trabalho. É você saber pedir ajuda, pagar um táxi para a sua dificuldade de dirigir. É você pagar uma comida nutritiva para a sua saúde, se preocupando com a sua saúde. É você pagar alegria, pagar humildade, pagar pelos serviços que você não tem currículo ou capacidade para tal. É você ser humilde para aprender, para desaprender com o outro, né? Isso e aquilo. Então esse é o trabalho do aposentado, né? As pessoas acham que o aposentado, ele é aquele cara que pode ficar de depressão dentro de casa, tomando seus vícios e de barriga para cima. Não. Acho que depois de aposentado pode morrer a qualquer momento, né? Não, você recebe, se você recebe aposentadoria, é porque é um trabalho. O seu trabalho é usar esse dinheiro para a sua paz. E usando esse dinheiro, você consegue dar a paz para os outros. Porque você não pode pegar esse dinheiro e acabar com a paz dos outros, né? Pedindo, me faz um descontinho aí, faz isso, aquilo. Não. Aposentadoria é para você ter dignidade, você ter paz e deixe que, se alguém te fizer mal,
por você estar praticando a paz ou o bem da sua aposentadoria, Deus proverá, Deus corrigirá, como uma professora corrige os seus alunos. Se você não está como professora das pessoas, a professora, ela corrige os alunos. O anjo dá sobre Deus, dá àqueles que precisam aquilo que eles precisam. Não é o seu dever corrigir os outros, é o seu dever dizer a Deus que quer pagar pela paz, né? E a paz do aposentado é você conseguir pagar um pouquinho a mais, já que você recebe para isso, né, o seu trabalho, para você ter condição de saúde e não se arriscar a ponto de causar problemas, né? Quem causa problemas, ele é uma pessoa que tem tendência a causar problemas, ele chega a ser uma pessoa muito... que as pessoas não veem a hora que essas pessoas abrem a mão de viver. E eu falo sério, isso é verdade. Ele não pode mentir. A gente pode gerar um eufemismo. Essas são as pessoas que... as pessoas geralmente não vejam a hora que elas vão para uma melhor. Mas é isso. Então, se você é uma pessoa que quer, por estar aposentado, dar problema para as pessoas, né, se entregar para os vícios, ficar com depressão dentro de casa, não ter responsabilidade com nada, abandonar o trabalho a hora que quiser, mandar todo mundo para aquele lugar, porque você está enganado, né? O seu trabalho é muito grande. O aposentado, ele tem um trabalho que só ele sabe, né? A pose, né? A pose da paz, né? Então é mais ou menos isso. E aí a gente chega nessa situação, né? Então, por hoje a gente vai cumprimentar esse entendimento, uma vez que a gente chegou em um entendimento muito grande das coisas. No próximo vídeo a gente vai trabalhando mais esse lado das noções de vida e conhecimentos, né? Porque o que a gente tem, a gente precisa de dizer, né? Obrigado por termos, né, essa noção. E é isso, né? No próximo vídeo a gente continua, ou a gente utiliza mais um pouco desses conhecimentos para aumentar os entendimentos sobre as coisas na vida. Vou ficando por aqui, a gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!